que a graça, a paz, né, o poder do Espírito Santo, neste momento, estejam conosco. Queremos, né, desejar um feliz sábado, obviamente, para a nossa igreja que está aqui, e também, né, para todos que estão assistindo, que porventura venham a assistir na internet, nos canais que estão disponíveis, né, no YouTube. Deus seja com cada um também. Irmãos, nós temos, né, neste momento, o momento principal, né, do nosso encontro, embora todos os momentos que nós já tivemos aqui durante a manhã são muito relevantes, são muito, fazem parte, né, do nosso momento de adoração e de comunhão aqui no sábado, né? Queria agradecer, né, pela presença, né, pelo aqueles que já oraram para que pudéssemos ter, né, nesta manhã um encontro em que as bênçãos, em que o poder de Deus alcançasse a todos nós. Esta manhã eu queria que nós pudéssemos estudar a palavra de Deus. É sempre uma alegria, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade, né? Estarmos aqui pregando, representando, né, a igreja na condução do sermão, né? É sempre uma oportunidade, mas também um desafio, né? Simone pegou na minha mão ali e sua mão tá gelada, tá quente. Eu lembrei, né? A gente, quando vai viajar de avião, é parecido, sabe, irmãos? Você, na hora que vai decolar, para mim, pelo menos, é um problema, viu? Você saber que você vai estar nas mãos de um piloto, de um equipamento, dependendo, né, da nossa vida, depois que decola, é mais, né, é algo que a gente tem que se concentrar na bondade de Deus, no cuidado de Deus, porque aí não depende mais de nós, né? Nesta manhã, né, nós vamos decolar aqui e que o Espírito Santo possa conduzir, né, cada palavra, cada momento aqui, cada pensamento. Esses dias que nós vivemos, é um desafio da gente colocar, né, no modo, falando de avião, né, botar no modo avião os nossos celulares para poder a gente ficar em paz, né, aqui na igreja, pelo menos na manhã de sábado, né, estarmos com o nosso coração tranquilo e não precisarmos preocupar com a nossa vida, né, através do celular. Que nós possamos, né, decolar neste momento, colocar o nosso celular no modo avião, para podermos ouvir a voz do nosso Deus e somente a Ele, né, dedicarmos este momento. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, para que possamos, nesta manhã, falarmos do amor de Deus por nós, do cuidado, da salvação que Ele promove na vida de todos os seus filhos. Capítulo 5, nós vamos falar, nós vamos ler, né, sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças que nós lemos, né, que abrimos o Evangelho, e é com certeza o ponto de partida e também aquilo que Jesus prescreve, nos dá para podermos compreender e fazermos, né, esse nosso aprendizado, aproximação, leitura adequada da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, mas antes, lemos no verso 1 e 2 assim.
vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, versículo 3: Bem-aventurados os humildes de espírito, algumas versões, nós lemos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, versículo 11, sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, aqui nós temos, na minha experiência, de leitor da Bíblia, temos o contexto e os capítulos em que Jesus ele se apresenta para os discípulos e para toda aquela audiência ali naquele momento, naquele monte, apresenta o reino de Deus, o reino dos céus. E Ellen White, ela nos dá a oportunidade de compreender, de ler no livro O Maior Discurso de Cristo, A propósito, é sempre bom lembrar, Guilherme, que nós temos que ler mais os livros do Espírito de Profecia. Precisamos gastar tempo mesmo lendo, O pastor, na semana passada, lembrou que está tendo a promoção agora para a gente comprar vários livros, um kit, e entre eles está este livro, O Maior Discurso de Cristo. A última vez que eu vim aqui à frente para pregar num sábado, eu desafiei a vocês a ler mais. Eu citei pelo menos 2 livros aqui, e assim como eu, vocês também têm um desafio de ler mais. Nós vivemos muitas atribulações, a correria da nossa vida, os compromissos, eles tiram de nós esse momento em que a leitura da Bíblia, ela pode fazer toda e vai fazer toda a diferença na nossa vida. Jesus apresenta aqui, nas palavras dele, o Evangelho para os discípulos e para toda aquela audiência. E nesta manhã, através da leitura aqui do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, nós vamos tentar
fazer essa aproximação, mais uma vez, do texto bíblico, percebendo melhor, né, a nossa experiência e fazendo, né, uma leitura em que podemos ser sinceros e podemos olhar para nós mesmos e olhar para a nossa igreja e olhar uns para os outros para poder, né, tirar daqui aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Jesus apresentou. Às vezes, quando a gente vai fazer um sermão, a gente tenta, né, a gente busca, né, pensando no melhor para apresentar e para ser, de alguma forma, instrumento de Deus, do Espírito Santo, para um sábado de manhã a gente trazer paz, conforto, alegria para a igreja, né, para todos nós. É verdade que nos últimos sábados, né, o pastor Raissan trouxe para a gente, né, temas que são muito desafiadores também, ao falarmos, né, das gerações, ao falarmos da nossa vida atribulada e aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, na igreja e também, né, no mundo. E é verdade que, né, na nossa percepção e naquilo que precisamos entender da vida e do nosso momento de vida aqui na Terra, a gente fica meio desanimado, né? A gente fica meio preocupado com o que nós estamos fazendo, né, da nossa jornada, né? Todos os dias, né, nós somos chamados a entender melhor e a ter, né, um melhor desempenho como cristãos, como filhos de Deus. E Jesus vem apresentar aqui para nós, através do Sermão do Monte, muitos vão chamar de aqui nós temos, né, apresentado a constituição do reino, né? Constituição de um reino, a constituição de um lugar, né, estabelecimento de um lugar em que as pessoas são felizes. O estabelecimento de uma realidade, irmãos, aqui na Terra, em que existem pessoas que vivem vidas plenas, vidas realizadas. Claro que nós, ao lermos, né, tanto o livro, né, O Maior Discurso de Cristo, nós vamos perceber o quanto que estamos longe dessa nossa possibilidade real de termos uma vida em que esse reino, esse lugar de felicidade, ele acontece, ele é uma realidade. Às vezes a gente chega na igreja cada sábado com a nossa apresentação de cristão, né, de irmão em Cristo, com muita dificuldade de apresentar uma vida, né, expressar, né, essa felicidade de alguém que é um cidadão desse reino, que é alguém que pertence de verdade a esse reino. Aqui nos versículos que nós lemos, né, Jesus, ele estabelece os princípios, né, que vão dar vida a esse reino, a essa constituição. São os princípios das leis que já foram dadas por Deus
em todo o contexto da vida do povo de Deus ao longo de vários séculos, né? Esses versículos, até o versículo 11 que lemos, relembra, né, que os profetas, né, apresentaram essa mensagem durante, né, tanto tempo, e Jesus aqui, ao falar para os discípulos, ele apresenta de novo. Cada um desses versículos que nós lemos, cada um deles traz para a gente, traz claramente, e se a gente quiser fazer, né, a busca, né, a partir, né, do capítulo 2, quando Jesus é levado para o deserto, né, e as tentações que ele sofre ali, e ele vem citando, né, o Antigo Testamento, que os profetas escreveram, e eles foram usados por Deus para trazer a mensagem da salvação. Nós temos citado também, aqui no capítulo 5 das bem-aventuranças, nesse sermão de Jesus, cada um dos versículos aqui, ele tem um correspondente, uma promessa, e aí nós vamos falar de bênçãos, irmãos. Aqui Jesus traz os princípios de um reino, a constituição de um reino. Nós vamos olhar para cada capítulo, cada versículo, até o capítulo 7, e todas as apresentações, as explicações, os ensinos de Jesus, eles trazem para a gente uma explicação, né? Uma releitura, uma noção real, plena, do que Jesus fez por nós desde sempre. Eu queria que a gente pudesse concentrar nossa leitura e se a gente pudesse falar de cada versículo, a gente ia ficar falando com muita riqueza, porque o Sermão do Monte, ele é um sermão pronto, irmãos. Não tem para nós aqui como falar diferente daquilo que está escrito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No correspondente, né, no Antigo Testamento, nós vamos ler, né, nós vamos ver o que está prometido, a bênção lá no Salmo de Davi, no Salmo 37. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria e abundância de paz. Parece que, né, ao longo dos séculos em que não houve profeta, não houve esse interlúdio, esse espaço de tempo desde a volta do cativeiro até aqui em que Jesus, né, vem à terra, vem ser o nosso Salvador, eles haviam esquecido do quanto Deus já havia feito as bênçãos para os seus filhos, apresentado esse reino e essas bênçãos. E Jesus vem aqui trazer essa apresentação com a clareza, com a possibilidade de alcançar a todas as pessoas. Todas as pessoas. E quando nós pensamos, né, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e que essa promessa já existia e que eles não haviam tomado posse dessa bênção, né, a gente traz para a nossa realidade de hoje. E Ellen White, né, ela traz para nós, né, através das bem-aventuranças, né, uma progressão na experiência, nossa experiência cristã. Os que sentiram sua necessidade de Cristo, lá quando a gente fala bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, né, os que sentiram essa necessidade de Cristo, quando nós nos sentimos indignos, incapazes, não merecedores, né? E na sequência nós choramos porque, né, nós temos tido, né,
uma vida que não é uma vida em Cristo, muitas vezes, uma vida que corresponde ao que o nosso Deus quis para cada um de nós. Os que choram por causa do pecado, né? Nós precisamos chorar, sim, irmãos, pela nossa realidade do mundo, né? O pecado é aquilo que fere a Deus, é aquilo que nos afasta do nosso Deus, é aquilo que impede que nós vivamos uma vida em que Deus é nosso Deus nas mínimas coisas. E aqueles que se sentaram com Cristo na escola da aflição, hão de, com o divino mestre, aprender a ser mansos. Aqui cabe, né, algumas reflexões, irmãos, que são para nós hoje, que não podemos fugir delas, né? Todos nós aqui somos, né, seres humanos, somos cidadãos aqui na terra, vivemos a dura realidade de cada dia nós buscarmos, né, nossa luta, nossa preocupação em viver nessa terra, uma vida que reflita quem nós escolhemos ser, né, uma vida em que a nós cabe, né, decidir quem é o nosso Deus, a quem nós servimos, e essa vida, ela muitas vezes não acontece em pequenas coisas, né? E Deus espera de nós sermos, como Cristo, né, mansos. E o aspecto da mansidão, irmãos, ele é um negócio que nem sempre ele é compreendido nos dias de hoje. É verdade que aqui Jesus, né, mais do que sermos algo novo, algo melhor, Jesus está trazendo para a gente uma possibilidade de nós deixarmos de ser algo que nós éramos antes de ouvirmos a voz de Jesus, antes de sermos, né, gente boa com Jesus, né? A gente até, às vezes, é gente boa, né, longe de Jesus, mas nem sempre, né, o nosso bom, ele acontece para aquele que está do nosso lado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, irmãos. Deus está prometendo aqui a terra para nós, irmãos. Nós temos nessa proclamação de Jesus desse reino essa bênção, irmãos. Ele não está aqui dizendo que você tem que ser manso para herdar a terra. Jesus está falando para nós que nós precisamos ser mansos, porque essa é a característica que determina, né, a quem nós pertencemos. Quem é o nosso Deus, quem é o nosso Rei, o lugar que nós estamos e o nosso semelhante, né, nosso esposo, nosso filho, as pessoas que estão, né, fazendo parte da nossa vida, eles têm que perceber em nós essa característica que é própria dos filhos de Deus, mansidão, irmãos. Nós temos, né, aqui no Sermão do Monte, obviamente, ao longo dos capítulos, é um mapa para termos uma vida perfeita aos olhos de Deus. E no mundo em que nós temos que ser cidadãos deste mundo, é desafiador nós mudarmos nessa chave para sermos cidadãos do céu. Os versos,
3, 4, 5, nos prometem, né, essa herança dessa terra, um aspecto de que em nós não temos nada, nós somos nada, perdemos tudo, e por causa de Jesus nós podemos viver, né, sendo, né, pessoas que pertencem ao reino de Deus, ao reino dos céus. Quando Jesus, né, proclama essa constituição, ele traz para nós uma responsabilidade, um desafio, como eu disse, para nós que somos humanos, que somos perfeitos aos olhos de Deus, para que haja uma desconstrução, irmãos, que haja né, algo que precisamos fazer, mas ao mesmo tempo permitir que seja feito em nós. Uma desconstrução daquilo que nós éramos, daquilo que nós construímos e vivemos longe de Deus, num outro reino, num outro lugar. Eu gosto de pensar que, né, aquilo que nós vamos conhecendo desta vida, né, a gente acumula muita coisa. A gente acumula manias, a gente acumula pensamentos, convicções. A gente acumula até, né, para alguns, né, dinheiro, né, a gente acumula até tesouros. E Jesus vem, né, desconstruir, mas na verdade Ele vem dar para nós, ao longo dos capítulos do Sermão do Monte, toda a possibilidade de nós sermos pessoas diferentes, pessoas que são transformadas por esse Deus, por esse lugar diferente, um lugar que nós nem conhecemos às vezes, mas que nós sonhamos que esse lugar existe. No nosso coração, todos os dias, a gente, de alguma forma, tem essa ideia de que existe um lugar em que, em algum momento, nós perdemos, mas nós podemos viver neste lugar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós temos um desafio, irmãos, aqui hoje. Nós podemos ser, né, pessoas que estamos na presença de Deus e vemos a Deus. Nós, todos os dias, somos chamados a termos, essa semana a gente teve na lição, né, falando da coisa triste que acontece lá no passado e acontece hoje na nossa igreja. Os pecados, né? E aqui na bem-aventurança, na bênção, né, que traz para nós, nós seremos, né, aqueles que são limpos de coração, somente esses verão a Deus. Na nossa pobreza, na nossa tristeza, no nosso desalento, né, na nossa fome, na nossa sede de justiça, nós encontraremos, né, um coração puro. Nós encontraremos, né, justiça e misericórdia, porque nós estaremos na presença de Deus. E Ellen White traz para a gente, né, um pouquinho também, de um pouquinho daquilo que ela escreve sobre esse versículo. Os limpos de coração percebem o Criador nas obras de sua poderosa mão, nas belas coisas que enchem o universo. Em sua misericórdia, em sua palavra escrita, leem em mais distintos traços a revelação de sua misericórdia, sua bondade, sua graça. As verdades ocultas aos sábios e entendidos são reveladas às criancinhas. A beleza e preciosidade da verdade
essas verdades, né, não percebidas pelos sábios do mundo, estão sendo constantemente desdobradas aos que experimentam um confiante e infantil desejo de conhecer e cumprir a vontade de Deus. Discernimos a verdade mediante o tornar-nos nós mesmos participantes da natureza divina. Limpos de coração, irmãos. Nós temos muitos desafios na nossa vida, como eu disse, cristã. E alguns desafios são maiores que outros, claro, né? Quando nós podemos pensar no que Jesus fala para nós sermos diferentes, né? Nós estamos muito longe, às vezes, dessa natureza divina, né? Esse desenho que faz o fundo aqui, eu queria voltar, mas não está voltando. Ele é o chamado, é um desenho que Leonardo da Vinci fez. É o desenho chamado O Homem Vitruviano. Obrigado. Voltou lá? Voltou. Leonardo da Vinci foi considerado, para muitos, ele está entre os maiores gênios que viveram nessa terra, seres humanos. E ele pegou esse desenho, entre outras coisas, para explicar que Deus criou o ser humano perfeito, né, nas dimensões. Ele coloca ali, né, um quadrado, né, e um círculo, uma circunferência. E nós temos, né, na obra de Leonardo da Vinci, né, ele uniu a arte e a ciência, né, ele foi um homem que, quem aqui nunca ouviu falar, né, da Mona Lisa, da ceia, né, aquela pintura da ceia, são os 3 trabalhos mais conhecidos de Leonardo da Vinci. E ele conseguiu, né, com a sua genialidade, tentar, né, de alguma forma, demonstrar a beleza do ser humano, a beleza dessa criatura perfeita de Deus que somos nós, a perfeição de Deus. A terra inteira foi criada para que nós pudéssemos ser, né, esses filhos e essas pessoas, essa gente feliz que Deus pensou, sonhou e ainda sonha, irmãos. Falar sobre, né, quando a gente quer ler aqui as bem-aventuranças, na versão, né, mais uma das versões, a nova linguagem da tradução de hoje, ela não fala bem-aventurados. As bênçãos aqui ela traz para a gente falando sobre felizes. Felizes, e aí traz, né, o texto traz para a gente uma possibilidade da gente pensar e fazer essa pergunta para nós mesmos. Nós somos pessoas felizes? Nós vivemos uma vida feliz na nossa vida religiosa? Se sim, se não, nós precisamos nos perguntar todos os dias, irmãos. O mapa, né, a ideia de uma pessoa perfeita, ela pressupõe pessoas felizes, pessoas que têm, né, na sua vida, uma vida que pertence a um lugar. Nós quando a gente estuda o direito, a gente tem a Constituição, tem as leis, um Estado, né, os que conhecem, que estudaram direito, sabem disso. Um reino é feito de pessoas, e essas pessoas, elas buscam felicidade nesse lugar através de leis, através de princípios, através de, né, um acordo, uma aliança, um grande acordo em que nós alcançaremos felicidade.
a nossa ideia de felicidade, ela, o tempo todo, ela está sempre centrada em nós, né? Nossa felicidade. E, mais uma vez, nós não vamos nunca ter, né, a ideia completa do que é felicidade, no que nós temos neste mundo. Em 1991, teve uma música que fez muito sucesso, música do Michael Jackson, Heal the World. Heal the World, cura, né? Cure o mundo, cura a cura do mundo, traduzindo pobremente aí, né? E nos versos da música ele apresenta uma solução simples, na visão dele, uma visão filosófica, uma visão, né, antropológica, enfim. Ele apresenta a solução. A solução para o mundo é que cada um, né, se olhe no espelho, né, e essa pessoa no espelho ache um jeito de, no seu coração, um espaço, um lugar para promover a cura, promover, né, a paz, promover a alegria e promover a felicidade. Nós temos gente aí fora, né, entendendo o que é felicidade, falando de mundo perfeito, de realidade perfeita. Nós vamos ser desafiados, irmãos, a sermos cristãos felizes todos os dias. E às vezes é difícil a gente chegar, né, na maturidade, chegarmos no final da nossa vida e estarmos com a nossa alegria para contagiar felicidade, para entregar para as pessoas que não têm. Jesus apresenta para nós as bem-aventuranças, uma bênção para o mundo, uma bênção para esse mundo, para nós, seres humanos que sofremos, que vivemos neste mundo. E Ele traz para nós né, todos os dias, uma possibilidade real de fazermos desse mundo um lugar melhor. Essa música, né, que eu falei, do Michael Jackson, ela fala para as pessoas, né, canta para as pessoas, né, atentarem, porque depende delas fazer desse mundo um mundo melhor. Mas não se trata do lugar melhor, irmãos. Não se trata do lugar melhor. Nós temos, e eu queria já terminar, né, o nosso horário às 11h30. Em 1974, 75, houve, né, tem, né, até hoje, a letra de uma música que a mim me alcança e me traz, né, reflexão. É uma música do Padre Zezinho. E ela fala de felicidade, né? Fala de algo que muitas vezes nós não temos, nós não vivemos, mesmo conhecendo a Jesus, mesmo sabendo desse nosso Deus, desse nosso Salvador. E eu queria aqui falar algumas das palavras, né, dessa música. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, perguntou-me em meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E aí nós temos, né, o refrão tão conhecido: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus
sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, né, eu sei que eu serei, né, muito mais feliz. Nós precisamos, cada dia, irmãos, somos desafiados, eu disse, e precisamos ter uma noção bem clara, né, da nossa vida, da nossa real condição nesse mundo. É claro que quando Jesus apresenta, né, o Sermão da Montanha, nós todos somos contemplados, todos. Não existe nenhum de nós que não possa compreender aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus nos abençoou através dele, da sua vida e principalmente da sua morte. Nós temos todos os dias que confrontar graça e culpa, né? Salvação e pecado. E quando a gente olha para esse sermão de Jesus, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre felicidade, irmãos. É sobre um lugar e é sobre uma pessoa. E cada dia, né, que nós temos para viver nessa terra, eu e você podemos relembrar disso, colocar no nosso coração essa nossa disposição de não desistirmos, de não desanimarmos. Julho é um mês muito, muito feliz para mim. É o mês que eu me casei, né? Simone está ali ainda me fazendo, né, uma pessoa melhor. É o mês também que eu me batizei, e é o mês do meu aniversário também. Nós temos, né, aqui na igreja, nossa família, nosso lugar de confiança, nosso lugar de alegria, nosso lugar de alento, nosso lugar de abraço, nosso lugar que nós buscamos, né, essa presença de Deus e esse lugar em que há felicidade. A gente ficar velho, presta não ficar velho. Quem está novo aí, aproveita, porque ficar velho presta não. Então, assim, ser cristão todo dia é um desafio, mas ser cristão velho, cristão mais velho, mais difícil. Mas também é muito mais, tem uma contundência, uma repercussão muito mais, muito maior, quando a gente pode ser feliz, né, mesmo depois de uma vida inteira em que nós fomos desafiados, né, a viver nesse reino apresentado por Jesus, nesse lugar de felicidade. E a promessa é que esse lugar existe, irmãos. Esse lugar é um lugar que existe. Nós vamos terminar este momento, e eu queria que, né, se aquilo que nós falamos aqui, se aquilo que nós pensamos aqui nesta manhã fez sentido, né, comece a sonhar com esse reino. Né, ao fim de cada dia, né, a pergunta que nós podemos fazer: o mundo está melhor pelo que eu fiz? Esse mundo aqui, esse mundo difícil que nós vivemos. Você pergunta for sim, irmãos, de alguma forma nós estamos vivendo essas bem-aventuranças. Que eu e você possamos, né, ter no nosso coração um sorriso, uma alegria, né? Se alguém vier nos perguntar o que é preciso para ser feliz, apresente Jesus e apresente você, né? Que essa pessoa que vive
né, por Ele. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Quero convidar cada um a ficar de pé para podermos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós terminamos esse momento aqui, Senhor. Nós podemos relembrar das bênçãos da bem-aventurança, das bênçãos que são promessas para todos nós, Senhor. Nos ajude, nos abençoe para que possamos compreender que é sobre o Senhor, que é sobre Jesus. Que a graça, que a misericórdia possam ser conosco, né? Que essa bênção, esse mapa que nos dá o caminho para sermos cidadãos do reino, que nós possamos sonhar, possamos viver aqui nessa terra, cada dia, Senhor. Nos ajuda a viver, cuida de cada um aqui, Senhor, que nós possamos esperar sempre esse reino, esperar sempre esse lugar em que há felicidade plena, em que nossa vida é a vida desejada e sonhada pelo Senhor. Cuida de nós, nos leva para nossos lares e que nós possamos promover essa bênção para cada um, Senhor, neste mundo. Nós oramos por Jesus. Amém.